pessoal, bem-vindos ao canal Matemática com Anderson Prado. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês dar aquele joinha, compartilhar o canal, para a gente propagar conhecimento para as demais pessoas. Ultimamente eu estou postando menos vídeos, por causa que eu estava muito comprometido com a minha IC, estava fazendo a digitação dela da parte final, e demanda um pouco de tempo, e ainda mais a gente tem que usar LaTeX, que é um programa que dá mais trabalho, então foi mais por causa disso. Eu vou trazer hoje no vídeo, dando continuidade à sequência da playlist de análise combinatória, vou falar sobre combinações completas, mais conhecido por mim como combinação com repetição. Por quê? A gente vai utilizar os mesmos conceitos de combinação, só que nesse caso a gente pode repetir os valores. A gente pode repetir incógnitas, certo? Bom, eu dividi esse vídeo em dois vídeos. Esse primeiro eu vou dar uma introdução, vou explicar com um exemplo bem simples, e no outro vídeo que vai vir depois, a gente vai dar a introdução mais completa. A gente vai usar 3 tipos de exercício que podem cair nesses tipos de problema. Porque a combinação completa ou combinação com repetição a gente pode utilizar tanto para inteiros positivos quanto negativos. E para isso a gente vai ter que, em alguns casos, aplicar uma variável de folga. Então eu vou explicar isso posteriormente no próximo vídeo. Mas o que importa é a gente entender primeiramente o conceito inicial. Então a partir disso a gente vai abordar um problema, e a partir desse problema a gente vai desmistificando essa parte da combinatória. Bom, o problema me fala o seguinte: quantas são as soluções inteiras e não negativas? Ou seja, o que é uma solução inteira e não negativa? É uma solução que a gente não vai utilizar os números negativos. Simples e fácil da gente entender. Da equação x1 mais x2 mais xm mais x2 até xn igual a p. A gente quer encontrar o valor disso, certo? Então, para quê? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que elaborar em certas etapas para a gente ir fazendo esse exercício. Primeiro, a gente vai representar cada solução desta equação por uma fila de símbolos. Então, a gente vai usar o que? Bolinha e estrelinha, certo? Então, a gente vai ter que usar um problema fácil para a gente chegar nesse, que são de n números, tá bom? Então, o que a gente vai ter que fazer? Vamos pegar um exemplo muito fácil, que é esse, ó. Vamos pegar essa equação, que é do mesmo formato, só que a gente vai pegar 3 incógnitas, x mais y mais z, igual a 5. No caso, o p meu aqui vai valer 5. Então, o que a gente pode fazer para encontrar esse valor? A gente pode somar 2 mais 1, 5 mais 0 mais 0. Pode alternar a solução, por exemplo, poderia ser 005 ou 320 ou 302. Só que a gente não vai ficar caçando toda hora resultados para solucionar essa equação. E para isso existe a combinação com repetição ou combinação completa. A partir dela a gente vai descobrir quantas soluções a gente tem nesse intervalo que a gente quer de espaço aí, dessas 3 incógnitas, para resolver essa equação. Então a gente vai representar ela pelo igual a gente estava falando, pelo exemplo que a gente deu. As bolinhas significam os números. No caso, por exemplo, 2 bolinhas, 2. Como mostra aqui. O asterístico, ou a estrelinha, vai funcionar como a barra. Vai funcionar como se fosse um espaço de intervalo entre cada número da soma. Então, 2, 2 bolinhas, estrelinha, uma bolinha, que é essa daqui. E a mesma coisa a gente analisa para esse segundo caso. Então, o que a gente pode concluir com isso, pessoal? Assim, concluímos que as barras separam as incógnitas e as bolinhas. O valor das incógnitas, ou seja, as barrinhas vão separar cada incógnita, cada quantidade de bolinhas separada nessa somatória, entendeu? A partir disso, a gente já começa a saber como resolver para um caso geral. Por quê? Porque a gente vai ter o quê? A equação geral. A gente quer encontrar quando é para n objetos
e a gente quer saber para P soluções, independente da solução que for. Então, para isso, o que a gente vai ter que fazer? Assim a gente sabe, se a gente observar, que a solução seria uma fila com n-1 barras e p bolinhas. Por quê? Vamos analisar o caso pequeno. O caso pequeno me diz o seguinte. A gente tem o quê? A gente tem 3 espaços para as bolinhas, certo? 3 espaços, porque a gente tem 3 incógnitas, e a gente tem n-1 intervalos, que são essas estrelinhas que separam. Porque a gente está vendo que é o quê? N é o que? É 3. Por quê? Porque novamente temos 3 espaços. E a quantidade de incógnitas é n-1. Por quê? Simplesmente, se a gente observar aqui, temos duas incógnitas. No caso, essas duas estrelinhas. Então, a partir disso, a gente já observou o que cada componente significa. Então, a gente sabe que a gente tem P objetos para tomar em N mais P menos 1 maneiras. Por quê? A gente vai poder repetir. Se a gente pode repetir os objetos, então a gente pode repetir o valor. Por exemplo, igual lá em cima estava 2, 2 e 1. A gente vai poder repetir, então a gente vai ter que somar o número N mais P menos 1. Esse menos 1 simplesmente por causa do número aqui que a gente vai ter de barras, que no caso lá é o da parte das estrelinhas que a gente colocou no exemplo. Portanto, a fórmula vai ser essa. Por quê? Porque são n-1 espaços tomados P a P, só que a gente pode repetir, então a gente tem esses P elementos ainda contando. Essa que é a grande diferença com combinação simples, por exemplo. Então, a gente tem o quê? Que as combinações completas ou combinações com repetições de n objetos tomados P a P é definida por quê? C de R, combinação com repetição, porque novamente a gente vai poder repetir elementos, tomar de N a P. O que significa? A gente acabou de olhar para P casos, para N elementos. Então vai dar isso. A partir disso eu vou dar um exemplo bem simples para a gente entender o que significa. Observem. De quantos modos podemos comparar 3 sorvetes, comprar, né? 3 sorvetes em um bar que serve 6 sabores distintos. Bom, a gente tem 6 sabores distintos, então a gente tem 6 elementos e a gente tem que escolher quantos? 3. Primeiro, para a gente fazer o exercício, a gente tem que saber o que vai ser as incógnitas e o que vai ser o P. No caso, o P vai ser a quantidade que eu quero comprar e 6 sabores distintos são as quantidades que eu posso escolher. Sempre a gente tem que ter que incógnita é o que a gente pode escolher e o P é o que a gente realmente quer. Então a gente vai olhar um caso aqui que, olha, a gente vai querer mandar, por exemplo, uma combinação simples. Isso fica errado. Por quê? Porque a combinação de 6 sabores distintos tomados 3 a 3 daria 20. Só que a gente está contando números de maneiras distintas. E nesse caso a gente pode contar com casos repetidos. Então para isso a gente vai ter que utilizar as mesmas artimanhas que a gente resolveu no exercício anterior. O que seria? Bom, a gente poderia, por exemplo, escolher 3 sabores do mesmo e os outros a gente não quer. Ou a gente poderia pegar o sabor 1, sabor 2, sabor 3 e nenhum deles. E assim a gente poderia ficar escolhendo até N maneiras, porque a gente não sabe. Então o que a gente vai utilizar? A fórmula. A fórmula me diz que é o quê? Combinação de N mais P menos 1 elementos tomados P a P. Então o que é isso? A gente tem aqui o nosso N, que é 6. A gente tem o nosso P, que é 3. Então, o que significa? Combinação de N elementos, ou seja, de 6 mais 3, 9, menos 1, que é N mais P menos 1. Então, a gente vai ter o que? 8 tomados 3 a 3. Se a gente for fazer essa forma do fatorial, a gente poderia deixar desse jeito.
ou simplesmente se a gente for desenvolver, a gente vai ver que vai dar 56 maneiras. Então isso serve principalmente para a gente não ficar resolvendo caso a caso, a gente poderia esquecer algum. Então para isso a gente vai utilizar a combinação com repetição. No próximo vídeo, como eu havia enunciado no começo, a gente vai trazer problemas mais contextualizados, porque combinação completa a gente pode dividir tanto para números inteiros não negativos, tanto para inteiros positivos, tanto para os dois, a gente pode englobar os dois casos, inteiros positivos e não negativos, e negativos, aliás. E, por exemplo, essa solução para não negativos é a mais simples, porque a gente está considerando só números positivos, mas tem casos que a gente vai ter que considerar os negativos e a gente vai ter que achar a fórmula para... Não vai ter que achar a fórmula, mas a gente vai ter que aplicar uma variável de fogo para poder resolver o problema. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou trazer explicando isso. Novamente, não se esqueçam de curtir, compartilhar e até o próximo vídeo, pessoal.